Está no ar mais um programa em Minas, aqui da TV Alterosa, em parceria com o portal UAI. E o programa de hoje recebe o Frei Luiz Antônio Pinheiro, prior provincial agostiniano. Frei, muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, por estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite, telespectadores. É uma alegria. Agradeço a oportunidade de estar com vocês também para esse bate-papo. Pois é, a gente já começa essa conversa, Frei, porque o senhor foi um dos que mais esteve em companhia do Papa Leão XIV, quando ele esteve em Minas Gerais, certo? E como é que foi receber a notícia, né, desse conclave, tendo o Papa Leão XIV como aí o eleito, né, para o próximo pontificado? Para nós, agostinianos, foi realmente uma surpresa e uma alegria imensa. Não é? Todos nós vibramos, teve comunidades, o pessoal gritou, pulou de alegria, que é o primeiro Papa agostiniano da história. Eu o conheço desde 1985, quando num simpósio que houve no Peru, em Lima, ele estava voltando de Roma, recém-terminado o doutorado dele, era novinho, tinha 30 anos, eu era jovenzinho também, estudante, então foi o primeiro contato que eu tive com ele. E depois tive a oportunidade de outras tantas vezes, seja em Roma, em outros lugares da América Latina e particularmente aqui em Belo Horizonte, em duas ocasiões, em 2004 e 2012. E a gente viu aí imagens, fotos da visita dele a Minas Gerais e até já passamos. Vamos rever as fotos juntos? Aí, Frei, olha só, essa foto foi aqui em Mário Campos, né, na região metropolitana. Foi em Mário Campos, essa foi em dezembro de 2012, quando foram os votos solenes de alguns freis nossos, esse que está na foto é o Frei Jefferson Felipe Cruz, e que ele recebeu os votos como prior geral da ordem, não é? Que é quando a pessoa entra definitivamente a pertencer à ordem agostiniana. Sim, e nessa ocasião o senhor também estava? Sim, estava, eu era o cerimoniário dessa cerimônia naquela ocasião. Oi, gente. E a gente tem mais uma foto, cadê na sequência? Vamos mostrar? Isso também foi aqui, né? Foi em Belo Horizonte. Também em Belo Horizonte, 70 anos do Colégio Santo Agostinho, em 2004. Estávamos confraternizando, depois da parte mais formal. Ele está tomando uma cervejinha aí, confraternizando. O pessoal achou meio estranho, mas tudo faz parte do momento de alegria, com sobriedade, tudo pode. E a gente pode celebrar juntos dessa maneira também. Uma cervejinha pode, mas a gente fala sobre isso já já. E essa foto dele servindo esse prato gostoso, que foi especulado que era um frango com quiabo aqui em Minas, né? Não, essa foto, na verdade, foi no Peru. Né? Ele gosta muito da culinária peruana, o ceviche, por exemplo, depois sancocho, depois uma série de outros pratos típicos do Peru. Mas essa daí foi lá no Peru, numa das missões em que ele participou. Então vamos falar do prato primeiro. Então o senhor já contou aqui pra gente um segredinho que ele gosta muito da culinária peruana. O ceviche é também uma das comidas favoritas do Papa Leão XIV, é isso? Exatamente. Inclusive lá em Chiclayo, onde ele morou recentemente como bispo, né? 2 anos antes de ir para o Vaticano, tem um restaurante que já colocou menu do Papa Leão XIV. Interessante, o pessoal já está aproveitando, sabendo qual que era o gosto dele com relação à culinária, que, aliás, é uma culinária excelente. Agora vamos voltar, então, para a foto da cervejinha. Isso mostra que ele é um Papa, assim como... Será um Papa, assim como a gente, também humano. E outra, pode-se tomar uma cervejinha? Tudo que é feito com sobriedade, com equilíbrio, está ao nosso alcance. O importante é como nós lidamos com as situações, não é? E o Papa Leão XIV, o cardeal Prevost, Frei Roberto Prevost, sempre foi uma pessoa muito próxima, muito afável, de fácil relacionamento com as pessoas, tem muito sentido de família. Tanto é que, sendo eleito Papa, né, ele depois, 2 dias depois, foi visitar a Cúria Geral Agostiniana, onde ele ia, aliás, quase que diariamente para almoçar ou para rezar com os frades lá agostinianos. O senhor conheceu ele em 1985, tem muitos anos isso. Bastante tempo. Foi no Peru e de lá para cá, como o senhor traça aí a personalidade dele, como ele é? Então, ele é uma pessoa muito capacitada, muito humilde, apesar de toda a capacidade que ele tem, ele foi um homem de governo, seja nos Estados Unidos, na província de Chicago, que era a província que ele regia, depois como prior geral da ordem, de 2001 até 2013, apesar de todos esses cargos de suma importância, ele é um homem viajado, viajou por mais de 50 países onde os agostinianos estão presentes, ele sempre consegue cativar as pessoas, exatamente por esse jeito simples, muito espontâneo dele de estar presente. Uma das coisas que mais me impressionaram foi em 2 ocasiões, uma na Austrália, em 2008, depois outra no Peru, em 2010,
a facilidade com que ele tem de se relacionar com os jovens. Me recordo no Peru, uma palestra que ele começou a falar de uma música do Michael Jackson, The Mirror. Imediatamente os jovens se identificaram com ele, ou seja, ele capta a linguagem dos jovens, ele se transmite de uma maneira muito bonita. E como é ser amigo do Papa? Vocês tiveram uma proximidade, eu posso dizer que tem aí uma amizade. Como é que é ser amigo do Papa, Frei? Então, é uma coisa assim, muito interessante. Todos nós sempre o chamávamos de Robert, Bob, né? o diminutivo, Betinho, digamos assim. Né? Então, nós temos muito essa proximidade de família. Então, quem poderia imaginar, né, que aquele que foi tão próximo nosso agora, né, é o sumo pontífice da Igreja Católica. Então, realmente é uma bênção, uma alegria para todos nós, indizível. E aí eu te pergunto, como será o pontificado desse Papa que é agostiniano? O que a gente pode esperar, hein? Ele vai seguir ali a linha do Papa Francisco? Ele tem dado vários indicativos, né, principalmente na linha da paz, da justiça social, da verdade, coisas que ele tem insistido desde o primeiro pronunciamento dele. E trará certamente essa marca agostiniana da proximidade, do jeito de ser de família, da espontaneidade, da amizade, que é um dos aspectos que mais caracteriza o nosso jeito de ser comunitário. Então, certamente, isso marcará o pontificado dele. E, aliás, citando Santo Agostinho, quase todos os discursos dele, desde quando ele apareceu na sacada lá de São Pedro, ele tem citado Santo Agostinho. Exatamente. E deixa eu perguntar para o senhor, nós vimos também, já logo nesses primeiros dias, que ele se colocou à disposição para intermediar conflitos, inclusive, né, colocar ali à disposição para essa situação de países em guerra. Então, você acha que essa também vai ser uma marca dele? Ele vai tentar interferir a favor da paz, inclusive nas guerras? Eu acho que ele vai ser, já está sendo um mediador da paz. Aliás, quando ele começa o discurso dele, a paz esteja convosco, a saudação de Jesus ressuscitado, e ele repetiu várias vezes a palavra paz, inclusive uma paz desarmada, uma paz desarmante, ele já está marcando a linha, o programa dele nessa direção. Então, eu tenho certeza, inclusive já se prontificou aí a Ucrânia, né, para mediar a paz e outras situações conflituosas. Então, eu imagino que isso daí vai ser uma das grandes marcas do pontificado dele. Agora, um Papa americano, né, indo ali na contramão do que especulava-se sobre a escolha desse Papa, como que o senhor faz essa leitura pelo fato dele ser americano? Eu acho que ele vai conseguir conciliar bastante os cardeais norte-americanos e os bispos norte-americanos que estão num momento muito difícil, principalmente com relação à política da imigração nos Estados Unidos. E ele se pronunciou muito fortemente a favor dos migrantes. Aliás, num discurso que ele fez recentemente, ele falou assim, olha, os meus pais eram imigrantes e eu sou imigrado. Então, ele compreende muito bem essa situação. Agora, foi muito curioso que ele falou em italiano, ele domina várias línguas, né? Mas não falou em inglês. Ele falou em espanhol, saudando o povo da diocese dele, lá de Chiclayo, dando a entender que ele se identifica muito com a América Latina. Foi só no dia seguinte, com os cardeais, que ele começou o discurso em inglês. Mas isso também é muito significativo. Ele se faz identificar com o continente latino-americano. Que é onde ele esteve, onde ele transitou por muito tempo, né? Então, ele tem uma proximidade e um carinho muito grande com a América Latina, inclusive com o Brasil. Agora, voltando um pouco mais sobre os Estados Unidos, um país que a maioria é protestante, você acha que vem também um desafio grande? Como é que... É muito interessante a sua pergunta, que de fato a maioria nos Estados Unidos, somando todas as confissões protestantes, né, são protestantes. Mas enquanto igreja única, enquanto denominação única, a Igreja Católica é a majoritária. Mas eu acho que ele vai estabelecer essa ponte, esse diálogo, também com essa situação de pluralidade nos Estados Unidos. Aliás, ele tem usado também várias vezes esse ser ponte. E eu trago aqui uma coisa muito interessante, quando ele era bispo em Chiclayo, no Peru, houve mais de 20 mil venezuelanos naquela região. E ele organizou uma comissão, inclusive com representantes dos venezuelanos, para perguntar o que a igreja pode fazer por vocês. E eles disseram, olha, nós precisamos de alimentação, precisamos de escola para nossas crianças, precisamos de documentos. E ele fez a mediação com autoridades para que isso pudesse ser encaminhado. Então, aí tem claramente por onde ele pode ir também como Papa, a partir de agora também. Ele é um Papa jovem, né? Você acredita que ele possa fazer novos jovens missionários procurarem também essa linha da igreja? Olha, essa outra pergunta muito interessante. Depois que ele foi eleito, apareceu um Papa agostiniano, mais de 40 jovens entraram em contato conosco para saber o que significa ser agostiniano. Então, eu imagino que ele vai despertar muita juventude, esse interesse
pela dimensão missionária e o jovem, quando ele realmente vê situações assim exigentes, ele topa a parada. E isso foi só aqui em Minas? Isso é em Minas Gerais. Então Minas já Gerais. é visto por vocês como, né? Um sinal, né, de que ele já está dando frutos. Nem bem começou, já está dando frutos nessa direção. Gente, então espera-se que seja um pontificado muito proveitoso, de harmonia, de paz, é isso? Certamente. E ele vai enfrentar conflitos, eu imagino, né? Seja no interior da igreja, seja no nível do mundo, mas eu acho que ele vai ter essa capacidade de mediação e de conciliação. Muito obrigada a você que esteve com a gente aqui no programa Em Minas, na TV Alterosa. Recebi o Frei Luiz Antônio Pinheiro, que é prior provincial, gente, prior provincial agostiniano. Frei, muito obrigada pela conversa, pelo papo com você, Papa. A gente segue essa conversa no YouTube do Portal UAI. Eu fico com vocês. Obrigada, Frei. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Boa noite. Para você que continua com a gente aqui no YouTube do Portal UAI, o Em Minas de hoje recebe o Frei Luiz Antônio Pinheiro, prior provincial dos agostinianos. Frei, muito obrigada. A gente continua esse papo que estava muito interessante. Gente, o Frei foi que esteve mais tempo com o Papa Leão XIV na vinda dele aqui a Minas Gerais. E a gente está aqui, falando sobre como vai ser esse pontificado. E eu já pergunto, quero uma curiosidade sobre o senhor. O senhor está em Belo Horizonte, em Minas Gerais, há 30 anos, mas o senhor é paulista, né? Eu sou paulista do interior de São Paulo, de Brotas, uma cidadezinha pequena no centro-oeste paulista, mas depois do seminário menor que eu fiz em Bragança Paulista, toda a minha formação, filosofia, teologia, aqui em Belo Horizonte, fora 5 anos que eu estive em outros estudos, mas todo o meu ministério, seja como professor, como padre, como educador, tem sido aqui em Belo Horizonte. Agora vamos falar sobre os agostinianos, o Papa como sendo um Papa agostiniano. Vamos falar dessas características do que é ser agostiniano e o que a gente pode esperar desse pontificado. Perfeitamente. Então, a Ordem de Santo Agostinho foi organizada no século XIII, mas ela traz a herança de Santo Agostinho, que é lá do século IV, do século V. E as suas marcas características são a busca de Deus, a interioridade, a vida em comum com acento especial sobre a amizade e depois a disponibilidade para estar ao serviço da igreja onde for necessário. Então é por isso que nós temos como atividades próprias nossas, desde colégios, paróquias, universidades, centros de formação, seminários, obras sociais de promoção humana. Então a partir daí nós procuramos orientar a nossa vivência do Evangelho. Então certamente o Papa Francisco, o Papa Leão XIV, não é, que foi formado também nessa mentalidade, trará essa marca para a igreja no seu pontificado, de muita proximidade, de muita escuta, de muito diálogo, mas também de muita firmeza em questões que foi necessário ter esse posicionamento. Agora, ainda falando sobre o Papa Leão XIV, quando ele esteve a Belo Horizonte, ele veio para os 70 anos do Colégio Santo Agostinho, que já está quase fazendo 100 anos, né? Perfeitamente. Nós completamos 90 anos o ano passado, foi fundado em 1934, né? Então temos aí uma longa trajetória e hoje nós constituímos a rede Lios Agostinianos, que tem os colégios na região metropolitana de Belo Horizonte, também em Divinópolis, e depois 3 escolas sociais totalmente gratuitas no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e também aqui em Belo Horizonte. E tem pais também começando a procurar as escolas agostinianas depois da eleição do Papa? Olha, eu espero que aumente o número dos alunos, né? Inclusive ele disse, eu sou filho de Santo Agostinho, eu sou agostiniano. Então, com muito orgulho, nós também dizemos, somos filhos e filhas de Santo Agostinho, somos agostinianos. Então, é um grande orgulho, nós temos mais de 8.000 alunos, né? Que fazem parte das nossas escolas e que se consideram também agostinianos. E tem uma expectativa aí pela vinda do Leão XIV ao Brasil novamente, por que não, talvez, em Belo Horizonte também? Certamente. Ele já marcou, né, na sua agenda que virá ao Peru. Imagino que virá a outros países da América Latina. E ele foi convidado, inclusive, para dar o retiro dos bispos este ano, só não pôde vir porque foi eleito Papa. Então agora mudou todo a configuração do Senado, a agenda, né? Mas eu tenho certeza que ele virá em breve ao Brasil e espero que venha a Belo Horizonte também. E se ele for ao Peru, o senhor vai estar lá?
Vamos ver, vai depender um pouquinho das atividades nossas, dos nossos compromissos. Mas seria, né? Mas seria muito interessante e faria muito questão de estar presente. Uma oportunidade de reaproximação, né? Perfeitamente. Mas eu tenho certeza que eu vou estar com ele em setembro, que nós temos a grande reunião nossa, que é o capítulo geral, que é a máxima Assembleia dos Agostinianos, e normalmente em ocasiões como essa, o Papa nos recebe. Então será a oportunidade certamente de abraçá-lo e de cumprimentá-lo. E será que nessa ocasião pode ter mais uma vez uma cervejinha? Se não uma cerveja, pelo menos um bom vinho italiano. E dar um passeio com ele para conhecer alguma coisa de Belo Horizonte. Isso aí, será que as cervejinhas da capital dos bares? Isso daí já é mais difícil, né? Mas por que não uma cervejinha ou um vinho novamente com ele, certo? Perfeitamente. Um ambiente assim fraterno, de amizade, tudo isso é bem-vindo. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre como ele apareceu a primeira vez, por exemplo, logo no primeiro discurso. Ali ele já mostrou que ele era um papa simples, humilde desde as vestes, seguindo também ali os passos do Papa Francisco, certo? Sim. Então, ele é de temperamento, né, ele é muito afável, muito próximo e relativamente tímido. Mas ele se faz, né, presente com as pessoas quando ele se sente bem à vontade. E você nota que ele estava visivelmente emocionado, né? Não chegou a derramar lágrimas, mas ele estava visivelmente emocionado. E depois tem um fato curioso, que normalmente os últimos papas, quando apareciam no balcão de São Pedro, falavam improvisamente. E ele não, ele preparou, né, o discurso. E eu tenho notícia de primeira mão, que eu fiquei sabendo do assistente geral nosso que esteve conosco no Peru a semana passada, dizendo que aquele discurso ele escreveu na chamada Sala do Pranto, que é quando o candidato, quando é eleito Papa e aceita, ele vai para aquela sala para ser paramentado com as vestes papais. Sim. Né? Invariavelmente o candidato chora porque fica emocionado, é muita coisa. Né? E foi ali que ele preparou aquele discurso de próprio punho, que inclusive agora vai ficar arquivado no Arquivo Central da Ordem Agostiniana lá em Roma. Oh, gente, que bonito, que curioso, né? E a gente perceber esses detalhes, inclusive da emoção dele nesse momento. Perfeitamente. Agora, vamos voltar à questão dos Estados Unidos, porque Robert Prevost, o nome dele de batismo, é dos Estados Unidos, Califórnia, se eu não me engano, é isso? Chicago. Chicago. E como será o relacionamento dele com o presidente dos Estados Unidos? Porque muito se fala ali, talvez, dele defendendo situações que o próprio presidente está em desacordo. Como é que o senhor acha que vai caminhar essa questão com dois líderes, o da igreja, né, e o também dos Estados Unidos? Eu imagino que em algum momento haverá um encontro entre eles, né? Mas eu acho que vai marcar muito firmemente as posições dele em prol da paz, em prol dos migrantes. Ele já se pronunciou a respeito disso, né, recentemente também em uma entrevista. Então eu acho que ele vai ser muito firme, mas vai procurar a conciliação, porque ele compreende também as dificuldades, né, que existem em qualquer mudança nas várias situações na organização dos países. Então a gente pode esperar aí um pontificado com um Papa bastante humano, em busca de paz, em busca de conquistas, né, para a Igreja Católica, para a humanidade, seja nas guerras, não é isso? Certamente. Ele é um homem da igreja, é o grande líder da igreja, né? A missão dele é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, é trazer a unidade para a igreja, mas também é um homem do mundo. Ele mesmo falou, né, junto com o corpo diplomático que lhe foi apresentado, eu sou um cidadão do mundo. Então, é um cidadão, né, que vai trazer muito bem também para o mundo, para toda a humanidade, congregando-a naquelas causas em torno da paz, da justiça, da verdade, da fraternidade. Ok. Frei, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por esclarecer, por trazer curiosidades, essa riqueza tão grande sobre Robert Prevost, agora o nosso Papa Leão XIV. A gente espera que ele venha em breve ao Brasil. Vamos e torcer. Aguardamos um reencontro de vocês e vai fotos. Vai ser uma grande alegria. E o senhor está convidadíssimo para vir aqui nos contar quando esse encontro Perfeitamente. acontecer. Estou à disposição e agradeço a oportunidade uma vez mais. Muito obrigada, uma ótima noite para vocês e até a semana que vem.